Pessoal, a gente estava falando aqui então do receituário azul, que é utilizado para os psicotrópicos, né? É, e aí eu ia dar exemplo de medicamentos psicotrópicos utilizados e acabou travando o programa aqui, tá? Mas então, pessoal, um exemplo de medicamento utilizado para receituário, no receituário azul, que é da classe dos psicotrópicos, por exemplo, é o aldol, o haloperidol, decanoato de haloperidol, o Amplictil, o diazepam, que é o nome também conhecido como Valium, né? O nome genérico dele, o que a gente encontra na atenção básica é o diazepam. Ele é, a classe dele é dos psicotrópicos, ele é um benzodiazepínico, né? Utilizado no tratamento da ansiedade, é utilizado como miorelaxante muscular, né? Então ele é da classe, ele entra como também um ansiolítico. Ele tem esse medicamento é administrado então por via oral, né? Ou por via endovenosa, né? Endovenoso ou intramuscular. A ampolinha dele vem com 2 ml, dentro desses 2 ml tem 10 miligramas de diazepam, tá? O diazepam também é utilizado, então, no tratamento das crises convulsivas, né? Como ele é um miorelaxante, ele vai fazer a musculatura relaxar durante as crises convulsivas tônico-clônicas, então ele diminui um pouco os espasmos causados durante a crise convulsiva, por isso que ele é utilizado. O que mais que é importante se saberem? O diazepam ele é administrado por via endovenosa puro, tá? Depois disso, faça um bolo de solução salina ou água destilada, tá? Então, o diazepam ele é da classe dos ansiolíticos miorelaxantes, né? A finalidade dele aí é para várias coisas, como ansiolítico, utilizado também então durante as crises convulsivas. Da classe dos benzodiazepínicos, é só um exemplo. O Aldol também é utilizado em pacientes psiquiátricos. O Amplictil também é utilizado durante crises de surto psicóticos, por exemplo, tá? Então, todos esses medicamentos aí, eles são prescritos pelo médico lá na receitinha de cor azul, então, lá na receita dos psicotrópicos, tá? Ainda nós temos o receituário de controle especial. Então vejam que até agora a gente já viu 4 tipos de receituários, né? Aquele de via simples, né? Que são aqueles de venda livre, e os de uso obrigatório de receituários, que é o da receita amarela, e o da cor azul, que são dos psicotrópicos, né? Ou aquele da receitinha amarela que a gente viu aqui. Então, é para uso de entorpecentes, aqueles medicamentos que possuem faixa preta, mais conhecidos, né? E aí, pessoal, nós temos então os receituários de controle especial, que geralmente são utilizados para receita de antibióticos. Todos os antibióticos antibacterianos, que a gente chama, vão ser realizados em receituário de controle especial, 2 vias, tá? Uma via, a segunda via sempre vai ficar com o paciente e a primeira via vai ficar retida na farmácia, tá? Aí essas de receituários de controle especial são divididos em 2 tipos, tá? A classe C1, C2 e C5, que entra então todas as substâncias de controle especial. Entra os antirretrovirais, por exemplo, quem faz tratamento do HIV, né? Os anabolizantes e os antibióticos, os medicamentos da classe antibacteriana, tá?
Então é bem tranquilo, geralmente fazem duas vias, uma delas é carbonada, né? Passa na segunda via sempre. Então a segunda via vai ficar com o paciente, a primeira na farmácia. Já a classe C3, pessoal, é dos retinóides, tá? Como por exemplo a talidomida. A talidomida é um medicamento utilizado no tratamento de hanseníase. Ele é um medicamento que tem bastante efeitos colaterais. Por isso que a receita vai sempre ter um número de notificação gerado, fornecido pela vigilância sanitária. Para conseguir pegar esse medicamento, esse paciente vai ter que assinar um termo de consentimento, ou seja, que ele está ciente de todos os efeitos que aquele medicamento, que o uso daquele medicamento pode ocasionar, inclusive esse paciente não vai poder, se for do sexo feminino, não vai poder engravidar por um longo período, pois esses medicamentos, como por exemplo a talidomida, eles causam uma degeneração no feto, no qual esse feto nasce com ausência dos membros, ou seja, ele nasce com ausência dos braços e das pernas, apenas ocorre a formação do crânio e do tronco, né? Apesar de ser um feto com o sistema nervoso central bem desenvolvido, mas ele nasce então com a ausência dos membros, tá? Além disso, ele tem que assinar um termo de responsabilidade, que é esse termo aí de que ele é responsável, né? Que ele entendeu o que o medicamento causa no organismo, quais são os efeitos colaterais, e também um termo de esclarecimento, tá? Esse é o da classe 13, então. Ele é uma receita de controle especial que tem a notificação, tem o termo de esclarecimento, o termo de responsabilidade e ainda o termo de consentimento, que deve ser fornecidos então pela Secretaria de Saúde juntamente com o medicamento para esse paciente, tá? Então são essas as principais formas de receituário, tá? Que geralmente vocês vão encontrar aí, independente se vocês forem trabalhar no hospital ou na atenção básica, certo? Pessoal, aqui tem algumas abreviações, né, que é bastante utilizadas, como via oral, via retal, via vaginal, gotas, injetável, via intramuscular, ampola, cápsula, tudo isso depois vocês podem dar uma olhadinha, tá? Sobre as vias sobre as formas de via oral de comprimido simples, comprimido sublingual, mastigável, tudo isso a gente já viu, né? Então vamos passar esta parte aqui. Só queria ressaltar para vocês bastante importante a respeito do comprimido mastigável, que sempre a gente precisa pedir que o paciente mastigue completamente esse comprimido antes de engolir, tá? E quando a gente ofertar um comprimido sublingual para o paciente, a gente precisa deixar que esse comprimido ele desintegre de forma sublingual, tá? Ele seja dissolvido. Então não é para ser fornecido água ou alimento durante 10 minutos para esse paciente, tá? É importante que vocês ressaltem isso aos pacientes, tá? E aí, pessoal, então a gente vai ver agora alguns medicamentos, tá? Alguns principais que eu acho que são bem importantes e que vocês precisam, então, ter um pouco de noção a respeito desses medicamentos, tá? Vamos começar falando do aceclofenaco, tá? O aceclofenaco, ele é um anti-inflamatório e analgésico, utilizado para dor devido à inflamação, geralmente no pós-operatório, né? Como profilaxia, ou seja, para evitar uma possível inflamação. As vias de administração dele é via oral, em forma de comprimido, ou por via injetável, através da via intramuscular, tá?
O aceclofenaco tem um medicamento que também é muito utilizado se não tiver o aceclofenaco, que é o diclofenaco sódico, tá? Anotem. Diclofenaco sódico, ele é um anti-inflamatório, analgésico, é muito utilizado para dores e inflamação muscular, tá? O diclofenaco sódico, ele tem duas formas de administração: a via oral, em forma de comprimido, e injetável através da via intramuscular, tá? Muito cuidado quando tem esses medicamentos que são administrados só por via intramuscular, porque se a gente administrar na via errada, lembram lá dos 9 certos? Se a gente administrar esse medicamento na via errada, a gente pode causar sérias lesões no paciente. Inclusive, por isso a importância de aspirar todo o medicamento antes de injetar. Todo medicamento não, todo medicamento que é administrado por via intramuscular deve ser aspirado antes da gente injetar o medicamento. Por quê? Se a gente, por um obséquio do destino, acertou um vaso e a nossa agulha está parada em cima do vaso, ao invés da gente injetar no músculo, a gente vai injetar na veia do paciente. E aí a gente tá errando lá nos 9 certos, a gente tá administrando na via errada. E se a gente administrar um medicamento que é para ser realizado apenas na via intramuscular, a gente realizar na via endovenosa, a gente causa uma necrose enorme daquela região ali, principalmente a região inicial, onde teve o primeiro contato com o medicamento. A gente causa necrose, morte celular, abertura de uma úlcera, né? Então, muito cuidado, tá? Diclofenaco, então, diclofenaco sódico, é administrado por via oral e por via intramuscular, tá? Pessoal, o aceclofenaco, ele também tem em forma de spray para massagem, tá? Bastante utilizado. O ácido acetil salicílico, muito legal também. O ácido acetil salicílico, pessoal, é conhecido como AS, né? AAS, então, né? Ele é da classe dos anti-inflamatórios, antitérmicos, antigamente conhecido como o infantil, né? O AS infantil. Mas a função principal dele é antiagregante plaquetário, ou seja, ele é um anticoagulante, né? Muito utilizado, então, esse medicamento no pós-operatório, né, para evitar a formação de qualquer tipo de coágulo, né, depois de uma cirurgia que pode haver. Então, ele não deixa formar aquela agregação de plaquetas, formando aquele tampão de plaquetas, né, o coágulo sanguíneo, para prevenir uma trombose aí depois da cirurgia. Então, essa é a principal finalidade dele, tá? Uso apenas por via oral. O AS não tem outra via de administração a não ser a via oral, certo? Vamos ver qual mais que é importante aqui. Ácido fólico, também utilizado apenas por via oral. Ácido fólico, basicamente todas as gestantes vão fazer a ingestão, né? Ele é um repositor, então, utilizado também nos casos de anemia. Ele também é uma vitamina do complexo B, né? Muito, muito, muito utilizado na gestação ou também em casos de anemia, em casos de doença hemorrágica, também é utilizado. O halopurinol, pessoal, o halopurinol ele é utilizado no tratamento de artrite e gota crônica, tá? Então são doenças articulares. Ele é antigotoso e anti-hiperuricêmico, tá?
Utilizado no tratamento também de ácido úrico, o halopurinol, tá? A via de administração dele também é apenas por via oral. Amicacina, este daqui é bastante importante, tá? É um antibacteriano, ou seja, é um antibiótico, né? Utilizado muito a nível hospitalar, tá? As formas de administração dele são apenas ou no músculo por via intramuscular ou por via intravenosa, endovenosa, tá? Ele já vem com o seu próprio diluente, a amicacina. Importante, no hospital vocês vão utilizar bastante a amicacina, porque ele é um antibiótico muito bom, principalmente utilizado em casos de pneumonia, tá? Em pacientes que têm infecção do trato respiratório, mais especificamente pneumonia, tá? Aí vocês vão fazer, geralmente lá vocês vão fazer por via intramuscular, endovenosa. A minofilina, não sei se talvez no postinho vocês vão fazer, mas dependendo do médico, tem médicos que gostam bastante da minofilina, tá? Principalmente os médicos mais antigos. Então, ela é um broncodilatador, antiasmático, é um dos medicamentos mais utilizados no tratamento da asma brônquica, também utilizado na bronquite, enfisema pulmonar, né? Aqueles pacientes que têm distúrbios respiratórios crônicos que já possuem a formação de um enfisema pulmonar, e também aqueles pacientes de POC, né? Que possuem a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC. Pessoal, o uso dele por via oral, tem as cápsulas inalatórias, né? Que possuem um dispositivo, onde a gente coloca a cápsula dentro e aperta esse dispositivo. Esse dispositivo fura tudo a minofilina, fura tudo a cápsula, e aí coloca lá na boca do paciente, ele vai aspirar, tá? Ele vai formar um pozinho e o paciente vai aspirar. E aí tem também comprimidinho por via oral, cápsula por via oral. E uso injetável apenas endovenoso, tá? A minofilina, sempre que a gente for administrar, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele pode causar uma arritmia e um ataque cardíaco, pode descompensar completamente o paciente, tá? Inclusive, ele pode fazer uma depressão respiratória, tá? Esse paciente pode acabar fazendo uma parada cardiorrespiratória se a gente administrar a minofilina muito rápido no paciente. A minofilina é uma ampola de 10 ml, que geralmente vai ser feito no sorinho, tá? É 10 ml. Geralmente vai ser feito em solução fisiológica de 250 ml. Algumas diluições, pessoal, vai depender do protocolo da instituição que vocês vão trabalhar, tá? Mas no geralzão, assim, eu vou passar mais ou menos o que a maioria das instituições utiliza, tá? Então, a minofilina, muito cuidado na hora de administrar, porque vocês podem fazer uma parada respiratória no paciente. Além disso, ele pode causar arritmia e taquicardia, tá? Então, o coração pode bater num compasso todo descompassado, como diz o outro, e ainda fazer uma taquicardia, que é acelerar o coração, ou então fazer uma parada respiratória. E aí, obviamente, o paciente vai fazer uma parada cardiorrespiratória, né? Amiodarona, muito utilizado também a amiodarona. Pessoal, a amiodarona ela é um antiarrítmico, tá? Utilizado no tratamento de arritmias cardíacas. Ele tem uso por via oral e também tem uso endovenoso, a amiodarona, tá? A amiodarona são 150 mg por ampola. A amiodarona geralmente é utilizado, pessoal,
no tratamento pós-PCR, pós-parada cardiorrespiratória, principalmente na UTI ele é bastante utilizado, né? Porque o paciente que sofreu uma parada cardiorrespiratória e retornou da parada geralmente vai para UTI, né? Obviamente. Então ela é utilizada em bomba de infusão para manter o ritmo cardíaco adequado, porque o que acontece? O paciente que sofreu uma parada cardiorrespiratória, geralmente o coração volta todo descompassado, ou fazendo uma bradiarritmia, que é uma frequência cardíaca fora do compasso e ainda baixa, ou fazendo uma taquiarritmia, tá? Então, geralmente os médicos vão fazer este medicamento em bomba de infusão endovenoso, tá? Protocolo diluído sempre em solução fisiológica, certo? O que mais que a gente tem? Amoxicilina, perdão. Amoxicilina é um antibiótico antibacteriano muito utilizado, principalmente na área da pediatria. Lá no postinho, muito, vocês vão ver os médicos prescreverem, principalmente a nível da atenção básica, tá? Por uso de via oral. Ele tem duas formas de via oral. Ele tem a suspensão, que ele é o pozinho para reconstituição, daí reconstitui lá no frasquinho, no vidro, com água fervida ou água filtrada. Vocês têm que orientar as mãezinhas, porque geralmente vai ser crianças, né, que vão utilizar essa suspensão oral. E comprimido, geralmente para crianças maiores e adultos, né? Muito utilizado a amoxicilina para a amigdalite, tá? Bastante utilizada. Ele tem também por via intramuscular e via endovenosa, mas a forma mais utilizada é via oral mesmo, tá? Muito bom a amoxicilina no uso no tratamento da amigdalite. Também é utilizado em associação para o tratamento da H. pylori, pacientes que têm gastrite ou úlcera gástrica devido à bactéria H. pylori. Então faz tratamento associado com amoxicilina, tá? O que mais que a gente tem aqui que é importante vocês saberem? Na verdade, é importante que vocês saibam todos os medicamentos, né? Vocês estão acompanhando aí na apostila de vocês e vocês podem pegar e dar uma estudada, um geral nos medicamentos, tá? Eu vou falando aqui os mais importantes e os mais utilizados, que eu tenho certeza que a gente vai utilizar nos estágios de vocês quando a gente ir pro postinho, tá? O amlodipino, por exemplo, ele é um antihipertensivo, anti-anginoso, ou seja, utilizado quando o paciente está apresentando hipertensão, pressão arterial alta, né? Ou angina, aquela dor no peito. A angina que a gente fala é aquela dor no peito que está indicando que o paciente pode estar fazendo uma obstrução coronariana, né? E se realmente chegar a obstruir, ele passa a fazer ele tem um infarto agudo do miocárdio, né? Então o amlodipino é utilizado geralmente não, ele é utilizado apenas por via oral em forma de comprimido, tá? Tem pacientes que usam de uso contínuo o amlodipino no tratamento da pressão arterial. O atenolol também bastante utilizado apenas em forma de comprimido por via oral na atenção básica. Ele é um antihipertensivo, antianginoso e antiarrítmico, então utilizado para aqueles pacientes que têm pressão arterial ou que têm alguma arritmia cardíaca ou ainda que sofrem de angina do peito, né? A angina pectoris, aquela dor no peito indicativa de alguma obstrução de coronária. Atropina é muito utilizado no tratamento de bradicardia, ou seja, frequência cardíaca muito baixa. A atropina ele é um antiarrítmico que vai aumentar então a frequência cardíaca do paciente, geralmente utilizada no pós-operatório,
naqueles pacientes que foram sedados e que ao retornar da sedação começam a fazer bradicardia, tá? Também é utilizado como antídoto ou antagonista dos organofosforados. O que são organofosforados? Aqueles inseticidas de lavoura, né? Os venenos de lavoura. Então, quando o paciente tem uma intoxicação acidental ou proposital, quando tenta suicídio, por exemplo, com o uso de inseticidas de organofosforados, faz-se como antídoto à atropina, tá? A via de aplicação da atropina, apenas intramuscular ou endovenosa, pura, geralmente lenta, tá? A menos que o médico queira que faça uma diluição num tratamento mais duradouro. O que mais que a gente tem aqui? Azitromicina, muito bom. É um antibiótico antibacteriano, né? Utilizado no tratamento principalmente de infecções das vias respiratórias, tá? A azitromicina é um dos antibióticos muito utilizados agora, na época do Covid, no tratamento para o Covid-19. Então, o paciente iniciou com os sinais e sintomas de Covid. A maioria das instituições, né, principalmente falando-se a nível de sintomas iniciais, faz-se o tratamento com azitromicina e ivermectina como profilaxia, né? Mesmo sem fazer o teste para verificar se vai dar ou se o exame deu ou não positivo para COVID, já inicia-se com azitromicina. Um comprimido ao dia, né? Geralmente os médicos utilizam por 3 a 5 dias um comprimido ao dia de azitromicina. Então, ele é um antibiótico, tá? Temos ele apenas na forma oral também. Certo, galerinha? Então, por hoje era isso. Deixamos o restante para as próximas aulas. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Deixei o questionáriozinho aí para vocês, então respondam ele e qualquer coisa me chamem se precisar, tá bom? Tchau, até a próxima aula.